Que a graça e a paz de Jesus estejam em abundância sobre a sua vida. Amém. Que bom estar aqui com você nessa noite. Há uma palavra da parte do Senhor que Ele ministrou ao meu coração e que eu vim compartilhar com você. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, que bom que você veio. Dá um abraço bem apertado nessa pessoa. Pode tomar um assento. Sempre uma honra estar na minha casa, onde me converti, junto com toda a minha família, 20 anos atrás. Nos últimos 12 anos, eu e a minha esposa pastoreamos a nossa igreja, embaixada em Itapema. Amém? Uma alegria estar junto com a senhora, pastora Zuleide. Revela, que alegria, que prazer. E junto com todos os demais pastores. Queridos, nós estamos na campanha 40 dias de fé e milagres. Diga bem forte, 40 dias de fé e milagres. Diga assim: durante os 40 dias, eu estou autorizado a romper em fé e a viver milagres. Amém? Quem sabe que dia é hoje da campanha? O quê? 25. Qual que é o tema do capítulo de hoje? Ixi, tem muita gente que não leu. Peguei os irmãos aqui. Acabei de pegar. Porque não sabe o capítulo é porque não leu. Simples assim, em obediência, querido. 40 dias, cada dia há uma porção, cada dia separe um momento para você estar lendo, meditando, orando e procurando praticar aquilo que você aprendeu ao longo do dia. Amém? Graças a Deus. Eu quero compartilhar com você, nós estamos envoltos nesses dias, nesse ambiente de fé, palavras de fé que estão pavimentando um caminho diante de nós para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé rompa limites e de fato a gente vive o sobrenatural. E eu quero compartilhar sobre esse assunto com você hoje, sobre o viver pela fé. Diga comigo: viver pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Você leu isso junto comigo, sim ou não? Forte a palavra, sim ou não? Impossível. Já em Hebreus capítulo 10, verso 38, a palavra do Senhor diz assim: o meu justo viverá pela fé. Amém. Meu irmão, e quando o assunto é fé, escute isso, não importa o quanto você conhece do assunto, não importa o quanto você sabe a respeito do que é fé, de coisas que aconteceram pela fé, de acontecimentos até mesmo bíblicos que se tornaram parte da história da humanidade por causa da fé. Tudo isso até colabora conosco, mas de fato o que importa quando o assunto é a fé é o que você pratica. É o que você vive. Fé na teoria, querido, não acessa o mundo do sobrenatural. É a fé na prática, é a fé que eu vivo. Bate no seu peito e diga: é a fé que eu vivo. Vira para quem está do seu lado e fala assim: qual que é a fé que você vive? Não me fala da fé que você conhece. Me fala da fé que você... O livro de Atos, no capítulo 5, eu sou
uma pessoa apaixonada por esse livro da Bíblia. Se bobear, eu paro a leitura de algum outro livro que eu estou fazendo da Bíblia e vou ler de novo o livro de Atos. Eu amo esse livro. E uma das coisas que me inspira nas histórias relatadas no livro de Atos dos Apóstolos, não é o conhecimento que aqueles homens tinham sobre fé, era a prática vivida da fé, a prática vivida do sobrenatural, para o qual eu e você estamos sendo chamados, para o qual eu e você estamos sendo desafiados a viver. Levanta a mão direita para os céus e diga: há uma autorização no mundo do Espírito, para eu viver por fé. Ah, quem está aí? Para eu viver. Atos capítulo 5 está relatando passagens, momentos da vida dos apóstolos, o apóstolo Pedro. E aí eles estão pregando em Jerusalém, e aí os religiosos, os mesmos que perseguiram e crucificaram o Senhor Jesus, eles estão incomodados, porque Pedro e os apóstolos não somente pregavam com fé, mas também os sinais manifestavam dias antes. Pedro e João estão entrando no templo, e eles determinam em nome de Jesus, e o paralítico levanta, sai andando, pulando, saltando dentro do templo. E Jerusalém está ali, alvoroçada. Os religiosos vão e prendem Pedro e os apóstolos. Prendem, deixa todo mundo preso. Só que durante aquela noite o anjo do Senhor aparece, solta todo mundo sem os guardas verem, e ainda diz: volta para o templo e volta para pregar. No outro dia de manhã, os religiosos se reúnem para decidir o que vão fazer e falam: manda pegar lá o Pedro e aquela turma toda que fica falando de Jesus. Quando eles chegam lá no cárcere, eles abrem as portas, não tinha ninguém. Mas cadê eles? E daqui a pouco chega alguém do templo e fala assim: estou vindo do templo agora, esses homens que vocês estão procurando estão lá no templo pregando. E a confusão vai continuando, eles mandam prender de novo. Eles chegam diante dos apóstolos e dizem: nós prendemos vocês, nós determinamos que vocês não falassem mais nesse nome, o nome de Jesus. E Pedro, querido, apesar de vir de uma origem simples, cheio do Espírito, ele se posiciona com coragem. São as manifestações daquele que é cheio do Espírito, cheio da fé. Ele se posiciona com coragem, com ousadia, e ele se posiciona diante daqueles homens e diz: mais importante é obedecer a Deus que está nos mandando pregar, do que a vocês que estão nos proibindo de pregar. E aqueles homens ficam indignados, e um olha para o outro e diz: vamos matar, não tem jeito, temos que matar esses homens. E aí um homem experiente, mais velho, dentro daquele grupo, chamado Gamaliel, ele diz assim: gente, tira essa turma aí de Jesus daqui, eu quero conversar só com vocês. E ele começa a contar 2 relatos de tempos passados, não tão distantes. Lembra? Surgiu o fulano de tal, dizendo que era alguém da parte de Deus, carregou não sei quantos junto dele, daqui a pouco eles mesmos se brigaram tudo, mataram o líder, aquilo se desfez, e daqui a pouco um segundo fez a mesma coisa, se levantou dizendo que era tal, que era esse, que era aquele, mas a obra sozinha se desfez. E ele dá um conselho para os religiosos, ele fala assim: meu conselho é esse: se essa obra for de homens, essa que esses homens aí, Pedro, estão fazendo, vocês nem precisam se incomodar, vai se desfazer sozinha. Mas se essa obra for de Deus, ele diz: primeiro, vocês não vão conseguir impedir essa obra de prosperar. E segundo, se vocês se levantarem contra ela, vocês vão se levantar contra o próprio Deus. Quem entendeu?
E é nesse ponto, querido, que eu chego ao versículo 40. Gamaliel dando conselho para aqueles religiosos. Atos 5:40. Ouça e leia o que diz as Escrituras. Os demais membros ali, do Sinédrio, os religiosos, os líderes do povo, os líderes religiosos, os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus. E por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus havia considerado, os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias, diga comigo, todos os dias, mais forte, diga todos os dias, e todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Podemos orar? Pai, que a revelação, Senhor, do seu Espírito, desta fé que era vivida pelos apóstolos, possa vir, meu Deus, sobre o espírito, a mente e o entendimento de cada pessoa que está aqui, nesta casa e junto conosco no culto online. Nós pedimos a tua revelação e abençoamos esse momento, em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga amém. Querido, a fé dos apóstolos não era comum, não era teórica, era vivida na prática e provocava o sobrenatural. E eu vejo nesse texto que nós lemos algumas atitudes destes homens muito claras, que mostram a fé que esses homens praticavam. E eu quero compartilhar com você a primeira atitude. Estes homens enxergavam, eles decidiram, e eles enxergavam muito além das circunstâncias. Diga comigo, quem pratica a fé, enxerga muito além das circunstâncias. Eu te pergunto, a situação que eles estavam vivendo era boa ou ruim? Quem pode responder? Gente, alguém responde. Pelo amor de Deus. Meu irmão, ruim é pouco, muito ruim. Presos, tinham acabado de ser açoitados, uma confusão, uma perseguição. Mas quando nós vemos a reação que eles têm ao que eles estavam vivendo no presente momento, fica muito claro que o foco deles não estava na circunstância que eles estavam vivendo. Querido, quem vive pela fé nunca põe o foco na circunstância que está vivendo. Eles acabaram de ser açoitados, então saindo de lá, diz o texto, alegres por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eles enxergavam muito além das circunstâncias. Quem está aí? Meu irmão, esse é um desafio da fé, de uma fé que não é teórica, de uma fé que é prática,
de você muitas vezes estar diante de uma situação adversa, ruim, desagradável, triste, mas mesmo assim você se negar a colocar os olhos nela e olhar um pouco mais adiante. Repare comigo, os apóstolos estavam aqui, diante deles estava a circunstância, qual? Perseguição, tinham sido açoitados, estavam machucados, estava na cara deles, só que mais ali na frente, eles estavam olhando, Jesus olhando para eles e dizendo: vocês estão fazendo a minha obra, vocês estão obedecendo ao meu ID, eu estou feliz com vocês, vocês são um comigo. Ei, depende para o que você está olhando. Vira para quem está do seu lado e fala assim: para que você está olhando? Para onde que você está olhando? Você sabia que, se você analisar o jeito que uma pessoa anda, o jeito que uma pessoa fala e o jeito que uma pessoa olha, você já sabe, o olhar, para onde ela está olhando. Quem vive pela fé nunca está olhando a circunstância, está olhando um pouco mais adiante. Levanta a mão direita para os céus e diga assim: a vida de fé na prática me desafia a não olhar para as circunstâncias, a olhar com os olhos da fé. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Segunda atitude da fé prática que eu vejo no texto, a fé que eu e você estamos sendo desafiados a viver, querido. Não tem segredo, não tem mistério, tem prática. É colocar em prática. Primeiro, olhe além das suas circunstâncias. Segundo, nós vemos os apóstolos fazendo isso. Pratique a gratidão. Diga comigo, praticar a gratidão. Queridos, nós devemos ser gratos quando as coisas vão bem. Nós devemos agradecer quando vão bem, louvar a Deus, mas nós também devemos seguir sendo gratos quando as coisas não vão bem. Jó perde tudo, tudo. E o que sai dos lábios dele? Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, os discípulos tinham acabado de levar umas açoitadas. Só para saber aqui, alguém já levou açoites alguma vez? Meu Deus, teve gente que levantou a mão. Eu achei que não existia mais isso na nossa época. Pastor, é porque você não conheceu a minha mãe. É porque você não conheceu a havaiana da minha mãe, né? Meu irmão, os discípulos tinham acabado de levar açoites, tinham acabado de ser ameaçados de morte. Se não fosse a intervenção daquele homem, eles queriam matar os discípulos, e eles estão saindo de lá alegres, louvando a Deus por terem sido dignos de sofrer pelo Evangelho. Salmo 50, 23 diz assim, a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Quem está aí? Meu irmão, agradecer em tempos difíceis é uma grande atitude de fé. Agradecer quando as coisas não saíram bem é uma grande atitude de confiança. E você percebe que uma atitude está ligada com a outra. Uma está ligada com a outra. Se eu olho para a circunstância, me entristeço, começo até a reclamar muitas vezes, fico chateado, acho que Deus se esqueceu de mim, mas se eu olho além das circunstâncias, eu louvo a Deus, eu agradeço, mesmo diante
de dificuldades. Vira para quem está do seu lado e fala: como anda o nível de gratidão seu? O que a pessoa respondeu? Respondeu nada? Tem gratidão nenhuma. Meu irmão, aprenda uma coisa, olha aqui para mim. Diga assim comigo: promessas têm que ser ativadas. Promessas têm que ser ativadas. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Querido, quando está na palavra e quando você empenha a sua fé, você ativa o cumprimento da promessa. Quem está aí? Você sai para andar de carro, e eu não estou profetizando. E daqui a pouco, uma batida inesperada. Misericórdia, pastor, sai de ré. Tá bom. Não estou profetizando, só estou conjecturando. Bate o carro, situação ruim, ninguém se machuca, mas estraga todo o carro e tal. Naquele momento ruim, desagradável, você tem ali algumas opções. Reclamar: meu Deus, já estava ruim, ainda bati o carro, devo estar sendo perseguido, o inimigo deve estar furioso. Ou tem alguns que falam: não, peraí, como assim? Ô Senhor, eu acho que Deus se esqueceu de mim, o anjo está dormindo. Como é que o anjo não me ajuda nessa? Ou diante de uma mesma adversidade, olha aqui, vira para quem está do seu lado e fala assim: hoje nós estamos compartilhando sobre fé na prática. Fala assim: é na prática mesmo. Ou diante da mesmo cenário, você pode parar, respirar, levantar sua mão direita para os céus e dizer: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu sei quem eu sou, sei quem meu Deus é. Não importa o motivo por qual esse carro bateu, algo vai ter que cooperar para o meu bem. Diga comigo assim: ativar promessas. Vou te dar um outro exemplo para ficar mais claro o que eu estou falando. O Senhor Jesus está sendo crucificado. É fé na prática, querido, não é na teoria. O Senhor Jesus está sendo crucificado, ao lado dele 2 homens. Um deles está fazendo o quê? Um deles é o incrédulo. Está dizendo: ó, o Senhor já fez aí, disseram, tantos milagres, agora era a hora de fazer, agora que está ruim. Desce dessa cruz e ainda tira a gente. Faz alguma coisa. O incrédulo, o reclamão, o murmurador. Só que do outro lado, no mesmo cenário, na mesma circunstância, está um outro homem que diz: ei, fica quieto você, nós estamos sendo crucificados porque fizemos coisas erradas, é justo nós estarmos aqui. Esse homem aqui não, esse homem aqui não. E ele olha para o Senhor Jesus e diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Querido, naquele mesmo instante, o Senhor Jesus vira para ele e diz: hoje mesmo você vai estar comigo no Pará. Então aprende, um que estava de um lado, não ativou a promessa, o que estava do outro lado, creu, diante das mesmas circunstâncias, e ativou a promessa. Vira para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, ativa as promessas. Queridos, os céus de Balneário estão cheios de promessas disponíveis para que você as ative e elas se manifestem poderosamente sobre a sua vida. Tem alguém que crê e pode celebrar aqui ao Senhor?
Só que tem que ativar, irmão. E a gente ativa como? Olhando além das circunstâncias, agradecendo e louvando a Deus, declarando as promessas diante até mesmo das adversidades. Levanta a mão direita para os céus e diga: nesses próximos 15 dias, aonde eu pisar, aonde eu tocar, eu vou ativar promessas da parte do meu Deus, que já estão liberadas sobre a minha vida. Aleluia. Quando eu cheguei aqui na igreja hoje, eu estava pensando em algumas coisas, fui ali, tomei um cafezinho com os pastores, e daqui a pouco eu lembrei de uma promessa. E aquela promessa começou a me provocar. E aí a hora que eu fui ali, o pastor Fausto ministrando, e eu dizendo: isso aqui é promessa que Deus já me deu, e se Deus já me deu, tem que se cumprir na minha vida. Eu não estou exigindo de Deus, porque não se exige nada do Senhor. Diga comigo: não se exige nada do Senhor. Fala assim: eu agradeço pelas promessas, e vou cobrar no mundo espiritual. Alguém entendeu isso? Ele te deu as promessas, você agradece, Senhor, obrigado, e vai cobrar diante do mundo espiritual. Você fala: vocês estão entendendo aí? Meu Deus me deu, vocês se viram, e manifesta sobre a minha vida, porque eu tenho promessa. Meu Deus. Por último, os apóstolos estavam fazendo a obra de Deus com intensidade. Eles enxergavam além das circunstâncias. Eles estavam agradecendo mesmo no momento da adversidade. E eles estavam fazendo a obra de Deus. Pergunta para quem está do seu lado, fala assim: você está fazendo a obra de Deus? Pergunta de novo, fala: você está fazendo a obra de Deus com intensidade? Querido, eles tinham sido presos, acusados falsamente, açoitados, proibidos de pregar. Saíram de lá, verso 42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Fazer a obra de Deus com intensidade é viver a fé na prática, não na teoria, não na tradição, não no costume, não na religiosidade, na prática. E escuta alguns conselhos rápidos para você também poder fazer a obra de Deus com intensidade nos dias atuais. Alguns conselhos práticos, olha aqui para mim. Primeiro, deixe as coisas que ficaram para trás. Deixe. Tem gente vivendo a vida cristã de memórias lindas que aconteceram há 20 anos atrás. Pastor, você não sabe como é que foi. Meu irmão, senta, me conta. E aí, como é que foi? Foi assim, foi assim, que legal. Tá, mas e hoje? Fala: não, pastor, peraí, tem que te contar mais um pouco, foi há 20 anos atrás. Tá, mas e hoje? Não, pastor, mas você não sabe o que o Senhor fez. Não, mas eu queria que você me contasse o que você está vivendo hoje. É a famosa história do Moisés e do Josué. Moisés vai embora, morreu. O Senhor chega para Josué e fala: Josué, meu servo Moisés está morto. Esse tempo foi muito bom, mas vira essa página, porque tem coisas extraordinárias para serem vividas a partir de hoje. Já tem outros com muitas feridas e marcas do passado, decepções que você viveu. Gente, eu sou pastor de igreja há 12 anos, como eu encontro gente assim? Se machucou durante a caminhada na igreja, se feriu,
Só que aí, viveu situações assim no passado e criou uma defesa, um bloqueio, uma concha. Só tem uma coisa para te dizer, querido. Nós não somos as pessoas que te feriram, não esqueça disso. Nós não somos as pessoas que te machucaram, que te traíram, não somos. Não somos perfeitos também. Se começarmos a caminhar juntos, vão haver diferenças, porque somos seres humanos, mas nós não somos. Deixe essas coisas que ficaram para trás. Viva a fé na prática, hoje. Deixe as coisas que ficaram para trás. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: meu irmão, sirva ao Senhor com intensidade. Fala assim: deixa para trás as coisas que ficaram. Segundo conselho para você servir ao Senhor com intensidade, querido, você precisa enraizar em uma igreja. Você precisa enraizar. As pessoas muitas vezes se ferem, se machucam, criam defesas e se tornam superficiais. Você precisa enraizar. Se você tem frequentado aqui os cultos, querido, vai para o próximo nível, enraiza, dá um passo. Vai conhecer um dos GRs da igreja, firma raízes. Participa do encontro com Deus. Se liga a algum dos ministérios, enraiza. Nenhuma árvore que não está enraizada vai gerar frutos, não vai. E todo ramo que não dá fruto, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ele vem e corta. Você precisa enraizar. Quem está aí? Terceiro conselho, eu já estou terminando. Se prepare para servir ao Senhor com intensidade. Ingresse em uma das escolas da igreja, ou para aprender, ou para se reciclar. Se prepare. Como é que você vai servir ao Senhor com intensidade, se você não tiver preparação? Servir ao Senhor é fé na prática. Fé na prática. Vai para uma escola bíblica aqui da igreja, vai se reciclar, vai aprender, vai se aprofundar. E cada vez que você vai se preparando, você vai ficando mais pronto para fazer a obra do Senhor. Amém ou não amém? E por último, escute isso. Quarto conselho para você servir: ação. Diga comigo, ação. Querido, ação. Comece com o que você tem nas mãos. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você é bom em quê? Fala assim: conta para mim, você é bom em quê? Faz 20 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus nesta igreja. Eu aceitei a Jesus dentro do GR, numa quarta-feira. Na quarta-feira seguinte eu estava servindo ao Senhor, arrumando as cadeiras. É o que eu podia fazer. Recebendo as pessoas, dizendo: pode sentar, o líder já vai começar a falar ali. Botando um sonzinho, um louvorzinho para tocar. E nós tínhamos um rádio daquele assim, ó, cor de laranja. E aquele rádio era o Satanás, porque ele não funcionava direito. Era uma luta, irmão. Mas eu estava lá. Comece com o que você tem nas mãos, querido. Tem gente futurizando. Eu falei isso para minha esposa hoje. Tem gente futurizando. Não, meu Deus, é só minha vida dar uma endireitada e agora eu vou começar a servir ao Senhor. Não vai, irmão. Não vai. Passa 1, passa 2, passa 5, passa 10. Não vai. É hoje. Vai para um GR. Procura um dos pastores, procura um dos ministérios, me dá alguma coisa para fazer.
Eu quero servir ao Senhor com a minha vida. Fé na prática. Não fé na teoria. Não fé na teoria, fé na prática. Quem está aí? Os apóstolos viviam isso. Viviam isso. Enxergavam além das circunstâncias. Eram gratos a Deus em todo o tempo, até nas adversidades. E serviam ao Senhor com intensidade. E eu e você somos desafiados a viver assim. Bate no peito e fala assim: o que está escrito na Bíblia é para eu viver. Alguém pode aplaudir ao Senhor?